E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube, no canal Sobrecapa, ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. A gente, antes de mais nada, convida vocês a conhecer ultimatodobacon.com, o nosso site com notícias, matérias, guias, listas, tudo sobre quadrinhos, séries, cinema, tudo que um bom nerd gosta. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Então, para começar o nosso podcast, eu vou chamar o meu parceiro de bancada, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Como é que você tá, parceiro? Tudo bom? Grande Alexandre Batista, cara, prazerzaço estar aqui mais uma vez. E a galera que acompanha a gente, cara, sabe que a gente tem o objetivo aqui no canal de ajudar o pessoal a descobrir, né? Descobrir HQs novas, descobrir nichos novos, descobrir autores novos. E hoje a gente não vai falar de HQ brasileira, não. Hoje a gente vai ajudar quem tá ouvindo a gente aí, que não mergulhou ainda em outros mares, que tá ali ainda mergulhando em Marvel DC, que tá querendo achar alguma coisa interessante, a gente vai te ajudar a mergulhar em Bonelli, cara. E para fazer isso, Alexandre, a gente precisa contar com um especialista para ajudar a gente a navegar nessas águas, né? Por isso a gente tem a honra de estar aqui hoje com o Ricardo Elesbão, da Confraria Bonelli. Bem-vindo, Ricardo. Opa, boa noite, Lucas, boa noite, Alexandre. Um prazer enorme estar aqui, né? Bater um papo com vocês sobre Bonelli, sobre quadrinhos, é sempre bom. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. A gente tem uma honra tremenda e eu preciso confessar de saída que eu não era um leitor Bonelli, né? Eu realmente tive essa trajetória pelos hominhos lá, pelo quadrinho de super-herói. Dos super-heróis eu fui pro quadrinho nacional e agora recentemente comecei a investigar um pouco mais Bonelli e eu me surpreendi pra caramba, assim, com a qualidade dos roteiros, principalmente. A arte, obviamente, que é incrível, mas uma coisa que me pegou muito, assim, pelo estômago nos quadrinhos da Bonelli é, cara, que qualidade de roteiro que os italianos têm, via de regra. Então, eu já queria de saída que você comentasse um pouco como você conheceu os quadrinhos italianos e falasse um pouco dessa mudança na qualidade dos roteiros dos caras. Na verdade, isso é uma coisa bem típica da Bonelli, né? Assim, a questão dos roteiros é uma coisa muito extra e caracterizada muito pela formação dos caras, né? A boa parte dos roteiristas também são envolvidos com roteirização de cinema, são escritores, são estudiosos, e essa questão de referências sempre é muito forte, né? Para citar uma pessoa que vocês conhecem bem, que vocês já entrevistaram aqui, para citar o Manfredi, é um cara que é tudo isso que eu falei para vocês e referencia demais as obras, né? Pegando Mágico Vento, que foi, vamos dizer assim, a grande série que eles fizeram, 132 HQs, e parte da história da colonização americana está ali. Parte de todos os mitos e lendas associadas à cultura indígena americana está ali. A cada revista você tem uma referência, que é o Gazette Blizzard, e que lista tudo que está relacionado àquela história, com livros, com filmes, com referências históricas. Então, realmente é algo que chama muita atenção. Particularmente, eu comecei a ler Bonelli na década de 70, né? Eu tenho 53 anos, e mais precisamente em agosto de 1978, estimulado por uma roupa colorida e por ler Marvel e super-heróis, e DC também, me chamou a atenção um personagem nas bancas que saía naquela época, que era o Zago, o Zagor, né? E eu sempre gostei também de ficção científica, séries, etc. E, assim, aquele personagem colorido me chamou a atenção, né? Uma mistura de uma espécie de Tarzan com uma roupa bastante chamativa. E aquela época, a Tex já era tremendamente importante, né? E
todas as revistas novas da então VEC, editora, tinha na borda em cima Tex Apresenta. Né? Então, nesse mesmo mês, agosto de 78, eu comprei um Tex na banca e, assim, sem grande interesse, né? A capa, inclusive, nada chamativa, Tex jogando cartas, jogando pôquer, e só ele, sozinho. E, coincidentemente, como vocês sabem, muitas histórias dos quadrinhos mensais do Tex são continuações, mas esse em especial tinham 2 histórias, sendo ela O Mistério do Vale da Lua, que é uma história com extraterrestre. Então, isso me pegou, e aí vão 40 e poucos anos do Bonello. Caiu numa história completamente fora da curva, né? Eu já até anotei aqui, Tá. porque essa eu ainda não vi. Aqui na minha estante tem uma estatuazinha lá do Alien, e eu tenho várias cópias dessa história. Eu tenho a Bonello, nos 70 anos do Tex, lançou um especial que a capa é como se fosse o rosto do extraterrestre, que mal aparece na história, em 3D, né? Poxa, que legal. E saiu em várias edições coloridas, enfim. Aqui no Brasil também saiu depois em algumas edições, e numa coleção que chama Coleção Histórica, eu não me lembro bem o nome agora, são 30 volumes que saíram, e que tem uma delas que é com essa história, e depois saiu também colorida em outras edições, na edição histórica, enfim, em várias vezes. Sensacional. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta que a gente ouve muito aqui, e eu vou te perguntar agora, não só como alguém que ouve isso, mas também como um leitor que eventualmente se depara com séries novas da Bonelli. Né? O pessoal normalmente fala muito de Tex, então vou usar o Tex aqui para exemplificar, e depois a gente pode até falar de alguma outra série, mas o pessoal sempre pergunta, fala, caramba, tem um monte de coleção do Tex na banca, é um personagem que é publicado há, 80 anos, se eu não estiver falando besteira? Ou 90? 72. 72 anos, então um personagem que é publicado há muito tempo, e o pessoal às vezes sente aquela dificuldade de entrada, né? A gente sabe que a maioria dos leitores, Ricardo, tem muito aquela questão com a cronologia, né? Então o pessoal é talvez doutrinado por Marvels e DCs da vida, né? O pessoal tem muito essa preocupação de caramba, como é que eu entro nas histórias e tal. E a minha experiência com o Tex foi muito orgânica. Eu cheguei na banca, vi um calhamaço, ao contrário aí de você, eu tava procurando uma história de faroeste mesmo. E dei sorte, caí na história, era o... Acho que era Rio Honda o nome da história, ou alguma coisa assim. É uma história que eu particularmente gostei demais. Acho que ela foi até agora republicada em cores e tal. Eu até comprei, mas confesso que ainda não abri. E me apaixonei dali pelo faroeste. E honestamente, eu, Lucas, não senti necessidade de muito conhecimento prévio, não. Eu entrei ali, rapidamente você entende ali quem são os pards, né? Quem são os amigos do Tex, e você tá dentro da história rapidamente. Como é que é isso na Bonelli, Ricardo? Na tua visão, o leitor novo que está ouvindo a gente, que vai experimentar, o que ele tem que buscar? Ele tem que, como Marvel e DC, né, quase fazer um doutorando para começar a ler? Ou dá para ele entrar na brincadeira sem muita preocupação? Antes eu queria falar do motivo que eu acabei com o tempo parando de ler um pouco Marvel e DC, porque, na verdade, eu precisava comprar tantos quadrinhos. Eu estou falando de década de 70, 80, quando estava Abril, principalmente. Então, para terminar uma história do Demolidor, eu comprava Super Aventuras Marvel, eu comprava um especial do Conan, comprava, enfim, várias outras histórias para poder juntar tudo e ler. Além de um pouco de complexidade que começou a ter relacionada a tantos mundos, a tantas variações, dimensões, enfim, esse é outro papo. Mas voltando aqui, em especial para o Tex, mas também falando de outros quadrinhos da Bonelli, realmente hoje existem muitas edições de Tex que são com histórias completas, né? E essas histórias são independentes, né? É claro, para um colecionador como eu, de 42 anos lendo, tem muitas derivações hoje, que eu posso falar num segundo momento, que permite você ampliar o conhecimento sobre o personagem, mas tranquilamente dá para ler histórias individuais.
Se você pensar no início do Tex, né, os primeiros números na década de 70, o Tex foi lançado também como talão de cheque, tal, pela RGE, mas o Tex já mensal, que esse ano fez 50 anos de publicação ininterrupta, começou com histórias completas, mas totalmente fora de, entre aspas, de sequência. Isso não era problema, mas, por exemplo, o aparecimento do Bruxo Moro, ou El Morisco, no número 40, ele é uma história anterior a várias outras que vieram depois. Então, quem é leitor percebeu e percebe isso. Mas hoje, com essas histórias especiais, como Coração da Salvati, ou como Tex Ouro e várias outras coleções que você pode adquirir, Tex Anual, Platino, tudo isso você pode ter histórias completas e você lê, como você falou, tranquilamente. E você vai percebendo que, além dos 4 pares, que nem sempre estão juntos, também tem vários outros, entre aspas, coadjuvantes. Né? Grosjean, e vários outros que transitam em diferentes ambientes, onde eles estão, onde eles vão, e acabam aparecendo nas histórias. Né? Então, aquela questão inicial, e que alguém ainda associa, quem não lê regularmente, que você não consegue uma história completa, que ela é continuada, sim, existe ainda no texto mensal, mas você pode começar a ler, por exemplo, eu sempre recomendo para quem está começando, e se quer ler de forma um pouco mais regular e numa sequência, a edição histórica. Né? São volumes sempre com histórias completas e que você pode colecioná-las e ler numa certa sequência. Né? Mas a derivação que eu comentei há pouco é que, com o avanço desses novos roteiristas, do Bozelli principalmente, o que aconteceu é que há reconstruções hoje, inclusive, do passado, como é o caso do Tex Willy jovem. Né? Isso abre possibilidades para muitos outros leitores ler Tex também. Até porque a diversidade de histórias, de temas é muito grande. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta agora, porque é o seguinte, eu acompanhava bastante mangá antes de acontecer esse boom que teve nos anos 90, com a Conrad, que trouxe para o Brasil uma série de mangás e tal, porque eu frequentava a casa de várias pessoas que eram, né, descendentes de japoneses e tal, então eu tinha um certo contato com mangás antes disso. Eu consegui perceber bem essa mudança que houve no mercado editorial brasileiro naqueles anos 90 ali, e hoje em dia a gente vê, o mangá veio para ficar e tá aí, é um nicho de mercado gigantesco. Só que agora que eu comecei a me interessar por Bonelli, tô começando a ir atrás, me dá a impressão de que a gente tá vivendo um boom de Bonelli no Brasil. E aí eu fico naquela dúvida, será que é porque eu comecei a ir atrás de Bonelli, eu tô percebendo esses quadrinhos com mais clareza, ou não? Tá rolando mesmo uma revitalização de Bonelli no Brasil? Porque, obviamente, né, Tex está aqui no Brasil desde sempre, quase. E aí eu queria te perguntar isso. Você, como um cara que acompanha a Bonelli desde os anos 70, você percebe que a gente está tendo uma nova procura das editoras em publicar esse material? Está chegando com mais facilidade? Como você vê isso, Elesbão? Para falar disso, tem que falar um pouquinho do mercado de quadrinhos. Né? Houve no mundo inteiro uma mudança bastante grande. Quadrinhos, inclusive aqui, está vivendo um momento também que começou já há um tempinho, né? Mas de quase fim das nossas tradicionais bancas de revista, para algo mais qualificado, que vai para uma bookstore, que vai para um comic shop, enfim. Mas realmente o que aconteceu com a Bonelli é uma espécie de descoberta ou redescoberta. Né? Sempre se publicou quadrinhos mais tradicionais da Bonelli aqui. Né? A gente começou com Tex, depois veio Zago, veio Mr. No, em alguns momentos não emplacaram, né? Nathan Never, Nick Ryder, Dylan Dog. Então, essas coleções são comparativamente menores em termos de quantidade de publicação. Né? Todos já com bastante tempo. Se eu não me engano,
Nathan Neves chega em maio ao número 360, publicação ininterrupta, completa 30 anos esse ano, vendeu na década de 90 em torno de 300 mil unidades, hoje chega a entre 17 e 22 mil unidades mensais, que é uma coisa enorme. A gente está falando, no Brasil hoje, eu não sei precisar Tex, imagino que algumas edições talvez beira 3 mil ou um pouco mais, mas os outros Bonelli novos estão sendo feitas edições de em torno de 1.000 unidades, né? Esses Bonelli novos todos que a gente está vendo. Como é que eles, vamos dizer assim, foram redescobertos? A partir, principalmente de 2016, 2017 para cá, né? Editora Laurentiis, a própria Panini, que é a detentora dos direitos da SBE, que negocia os direitos para quadrinhos da SBE, começou a ter uma participação maior, tanto que tem algumas coisas publicadas até recentemente que as pessoas não associam. Você falou não é exatamente um mangá, mas falou de mangá. Chambara é um Bonelli, que foi publicado pela Panini. Monolith, que é outra graphic novel super especial de uma série da Bonelli. Chambara saiu em Lei História, mas o outro é Romance a Fumete. E tem muita coisa que, como qualquer outra editora, são graphic novels, histórias únicas, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a grande descoberta também passa por mini e maxi-séries, né? Claro que, de certo modo, esse trabalho mais recente começou com a Laurentiis, trazendo 3 edições do Dylan Dog, e depois veio 85 e todas as outras que estão aí, né? Grafite, Trem Fantasma, Red Dragon, Saikan, muitas delas apostando em personagens que, em grandes volumes, uma editora como a Mitos não conseguiu emplacar, né? Tipo Dump, por exemplo. Não sei se um de vocês dois já leram, mas é algo fantástico, né? Tem todos os sentidos. Se pensar para quem gosta de terror ou vampiro, etc. Mas toda a história que está por trás dos Balcãs, do leste europeu, de todas as lendas que estão por trás do mito dos vampiros. Você, inclusive, recentemente, a primeira publicação de vocês como editora foi nessa temática, e é algo fantástico, né? É uma publicação que segue, mas Brad Barron, o próprio Adam Wide, várias outras minisséries têm sido muito observadas, né? Isso tem feito com que alguns leitores que tinham contato com outras temáticas, por exemplo, quem gosta de terror ou quem gosta de aventuras não obrigatoriamente associadas a faroeste, quadrinhos com relação com história, com essas coisas, acabam acessando a Bonelli através de Face Oculta, de Shanghai Devil, do próprio Adam Wide, de vários quadrinhos que são completamente diferenciados. E, assim, tem muita coisa lá ainda para público infanto-juvenil, tem Orfane, tem coisa que envolve ficção científica, não só como Brad Barron, que já é algo muito especial, uma ficção científica que se passa na década de 50 e que envolve alienígenas, etc. Então, assim, é um mundo muito grande que vai muito além do Tex, né? Que é a grande associação que as pessoas têm com Bonelli. E como você, Alexandre, comentou no começo, com uma qualidade de roteiros tremenda, né? Final de semana agora eu li, não sei se vocês já conheceram o personagem, eu li Lucas, da Red Dragon, que acabou de sair, e me lembra dos filmes B de terror da década de 70 a coisas tremendamente modernas em associação ao que está por trás da construção de filmes de terror. Né? Tem relação com mortos-vivos, tem relação com vampiros, com os trashes tipo B de insetos gigantes, tem tudo, cara. Então, assim, é um mundo interminável de conexões que você pode ir fazendo com o que você já leu ou com o que você gosta. Entendeu? É sensacional ouvir você falando isso, Ricardo, porque a gente, de vez em quando, conversando, né,
com o pessoal que pergunta, pô, o que eu posso ler fora de Marvel e DC, o que você me recomenda? E a gente fala, cara, tem muita coisa legal lá na Bonelli. Eu também, acho que talvez um pouco antes do Alexandre, eu sou leitor de Bonelli ali desde 2014, 2013, e eu comento Bonelli, aí o pessoal fala, não, aquele negócio de faroeste, então eu não gosto não, né? E a gente fala, não, peraí, cara, tem muito mais do que faroeste lá, é muito mais do que isso. E eu tava aqui, eu separei 2 edições, cara, recentes aí, né? Acho que as 2 são do 85, se eu não estiver falando besteira. 85. Mas separei elas em especial porque elas não têm nada a ver com faroeste, né? O Nick Ryder, eu tive primeiro contato com ele lá atrás, acho que quando ele foi publicado pela Mitos, né? Pela primeira vez, e putz, achei sensacional, assim, até quando eu era moleque, era até umas histórias com matemática, assim, até um pouco para a minha idade, ele se envolve nos assassinatos ali dos anos 80, que eventualmente tem uma temática mais adulta. E você comentou do Dumper, também foi o que eu tive o primeiro contato lá com a Mitos e adorei. Na época, acho que a Mitos não conseguiu levar o Dumper muito para frente, mas agora tô aqui torcendo para 85 deixar a gente curtir muito aí essas aventuras do Dumper, que eu sei que tem muita coisa lá fora. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Alex, bom, eu vou pegar do Nick Ryder, porque acho que ele tem uma situação bacana, que às vezes afasta alguns leitores. Eu vou falar eu mesmo, tá? Eu sou fã do Mr. Nu, mas eu conheci o Mr. Nu agora por essa série que eu acho que o pessoal chama de Revolução, né? Que é essa série das três graphic novels, né? Que são realmente sensacionais. Eu recomendo aí uma leitura, cara, incrível. E quando eu fui tentar comprar o Mr. Nu e o Nick Ryder idem, a gente vê que as histórias não começam do número 1. Né? Então, o Nick Ryder, por exemplo, ela começa do número 27. Né? A primeira edição aqui ela vai do 27 ao 32. Eu li esse Nick Ryder, tem 2 dias, e não senti a menor diferença. Né? Eu tenho as edições antigas, mas eu te confesso que eu não me lembro. Né? Eu li quando era garoto. E eu queria te ouvir um pouco, Elisbon, também nesse sentido. Primeiro, assim, do que está saindo agora, para quem vai ter a primeira experiência com Bonelli, o que você recomenda? Né? Então, porque a gente sabe que tem uns materiais incríveis da Bonelli, mas pouco acessíveis. Então, esses é aquele assim, né? Talvez é pro cara mais animado, mais empolgado ali, que vai tentar garimpar em sebo, ou enfim, gastar uma fortuna aí nos mercados livres da vida, para a gente usar um termo do faroeste para ser escalpelado lá, de repente, por algum vendedor mais empolgado. Mas tem muita coisa nova saindo. Queria te ouvir um pouco e queria ouvir também tua opinião em relação a essas coleções, como é o caso da do Nick Ryder, que ela não começa do número 1. Se o leitor ele pode ficar tranquilo, pode ler à vontade, se há uma preocupação que ele tem que ter, não deixar. Eu até outro dia estava lá no grupo comentando com o pessoal que eu estou entrando no mundo de Dylan Dog agora. E tem uns 2, 3 número 1 ali do Dylan Dog, né? E você fica, cara, peraí, por onde eu começo? Como é que é a brincadeira? Então, o que você recomenda aí para o pessoal que tá acessível e essa relação aí com os números 1 que a gente tem pelo mercado? Tá, primeiro eu vou tentar dar uma explicada em relação a isso. Posso pegar alguns exemplos e o Nick Ryder pode ser um deles, né? Alguns editores optaram por não republicar o que foi que já saiu no Brasil. Né? Eu vou começar, por exemplo, com o Dump, que é um dos que você colocou aí, o Dumpi, e que a Mitos lançou 12 números, né? E parou. E veja a aposta que o nosso amigo Leonardo Campos fez. Ele, para fazer com que as pessoas voltassem a ler, ele licenciou os 16 primeiros números, né? Na verdade, ele começou a publicar a partir do 13 até o 16. Como vocês sabem, são edições de 4 números, né? Então, ele começou com o número 4. Isso foi meio difícil para as pessoas entenderem. Cara, o cara está lançando um quadrinho aí que eu não conheço bem, no Catarse e tal, que foi outro meio para acessar novos leitores, e ele lançou a partir desse número 4, que dava continuidade ao que a Mitos fez. Né? Após o lançamento e, vamos dizer assim, essa conquista desses leitores, ele, para completar a coleção, lançou os números anteriores. Então, ele lançou o número 1, 2 e 3, que corresponde
respectivamente 1 a 4, 5 a 8 e 9 a 12. E já agora já está no número 6, que vai do 21 ao 24. O Dump dá para ler todas as histórias em separado, mas é um personagem que tem, na sequência das histórias, uma série de relações que são importantes entender. Então, é um personagem que seria bom ler na número 1 e que você tem disponível, lançado recentemente, os volumes da 85 e está perfeito para isso. Não que se você não comprar o número 6 ou outro, você não vá deixar de entender. As histórias do Nick Hager também estão nessa sequência, também porque houve uma série de publicações anteriores e que a decisão editorial, mais uma vez, da 85 foi de dar, vamos dizer assim, ele não vai republicar, nesse caso, mas ele preferiu, como são histórias fechadas, giallo como policiais, né, italianas, é algo que dá, como você mesmo falou, tranquilo para você ler. Então, o Nick Hager é um bom exemplo desse que você pode comprar uma edição avulsa e ler. Não que não dê para fazer com dump, dá também, mas com o Nick Hager você vê mais facilmente isso, né? Ou talvez você só vá perceber com o dump lendo várias, para você ver que você talvez perdeu alguma conexão, apesar das histórias serem completas, com algo da construção narrativa do personagem, né? Então, isso é algo que é importante. O que, pensando agora nas max-séries e nas minisséries, que da Bonelli são em torno variam de 12, por exemplo, o Lucas, que está saindo agora, saíram 2 séries de 12, o Brad Baron são 18, o Adam Wide são 26 números. É claro que para as séries é legal ler na sequência. E algumas séries, como Face Oculta, é realmente uma sequência. Não obrigatoriamente continua ao final de um episódio, mas que é importante você ler do começo ao fim, né? Os outros personagens, Misterno, Zagor, vários outros que têm histórias completas, você consegue ler tranquilamente, né? A decisão, por exemplo, só finalizando essa parte, por exemplo, da Grafite, né? Já foi diferente. Eles resolveram apostar num produto de altíssima qualidade, é uma das melhores edições da Bonelli do país, né? Em termos gráficos, em termos, inclusive, é claro que da mesma forma que é especial, você tem vamos dizer assim, uma certa questão de valor atribuído a isso, preço, etc. Não é tão mais caro, mas é um pouco mais caro, mas a qualidade é bem superior. Digo superior graficamente também, o personagem é fantástico. Eles investem, por exemplo, na questão de extras, que parte dos leitores gostam, outros não, de Bonelli, por exemplo, mas de forma muito concreta. Na Toneva saíram pela Globo 10 números, se não me engano. Depois saíram mais 4 pela Mitos recentemente e outra coisas especiais. Então, a Grafite optou por sair do zero. Existe em alguns quadrinhos da Bonelli um número 0, ele publicou no volume 1, 0, 1, 2, 3, e está agora com a campanha do Catarse por 3, 4, 5, 6, que é o volume 2 do Natanel, né? Então, como não saíram muitos números, foi uma opção que eu acho tranquila, normal, de você fazer isso aqui para outros personagens, não obrigatoriamente. É o caso do Mr. No, que tem 2 editoras publicando, né? É outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, que, por exemplo, você pode fazer um contrato de séries diferentes, né? É claro que é difícil fazer um contrato para Tex, porque a Mitos publica, salvo engano, hoje 18 séries, né? E algumas 18 séries? Que só existem no Brasil. Então, assim, não tem como alguém tentar licenciar algo do Tex, porque não tem nem sentido para a Bonelli fazer isso. Mas, por exemplo, a Red Dragon optou pela série mensal, inclusive a partir de mais do número 200,
né, de uma certa fase que se começa do Mister No ali, e a 85 apostou nos Speciales, que são histórias fechadas também, temáticas e tremendamente interessantes. As duas edições estão sendo bem aceitas pelo consumidor e podem ser lidos pelos leitores e podem ser lidos de forma separada, né? Interessante. E aquele Mister No que a gente comentou foi pela Panini, né? O Revolução, se eu não estiver falando besteira. Durante esses... A SBE está completando 80 anos esse ano, a Sérgio Bonelli. Já se chamou... Eu tenho pelo menos 2 ou 3 livros. Um que saiu de 70 anos é um dos melhores, na capa rosa. Esse também, eu acho que é escrito por Gianni Bono, que é o dono da If Edizione, que hoje quem publica... o Gianni Bono é meio que biógrafo também, mas é a segunda editora italiana que publica mais Bonelli. Ele tem licença para publicar, está publicando, inclusive alguns quadrinhos mais antigos que eu gosto muito, que é o Pequeno Ranger, que aqui no Brasil saiu 15 edições pela Ebal, mas que foram lançados 255 números na Itália. Eles estão lançando edições duplas, assim como estão relançando todos os Mister Nos mensais em edições duplas, né? Então, voltando para a questão da Bonelli, eles tiveram vários nomes, Cepim, Aldati, enfim. E essa série que você falou especificamente, e que envolve também Didio Dick, que envolve outras coisas mais recentes, por exemplo, a série de Gianfranco Manfredi, que é ainda inédita aqui, que é Canis Scholte, que é pelo selo Aldati. É um selo, digamos assim, para edições mais além do infanto-juvenil, quase adultas. Não sei se você lembra que as cenas de nudez, etc., é um quadrinho que, vamos dizer assim, para um público mais adulto, né? Há vários Bonellis que são tranquilamente para adolescentes, 10 anos, 12 anos, são aventuras, são nada assim complicado para acessar a leitura. Esse selo, Aldati, são histórias mais, vamos dizer assim, de um nível mais adulto dos roteiros, etc. Não sei se você leu o Dick, foi outra que foi lançada, são 3 volumes. Do que eu li de Faroeste ano passado, seguramente foram os melhores quadrinhos de Faroeste publicados ano passado. Com tremendos roteiros do Bosselli, com 3 desenhistas maravilhosos e com um monte de contexto histórico, cultural, enfim. São histórias maravilhosas. Então, esse selo em especial é algo extra da Bonelli hoje, que eles estão usando para séries mais adultas. E enfim, esse Mister No é outro Mister No, num outro, inclusive, horizonte de tempo, né? Que não é o horizonte de tempo do final da Segunda Guerra Mundial, década de 50, quando se passa o Mister No normal, o Mister No tradicional. E o Mister No é algo assim que a gente deve fazer em breve uma live sobre o Mister No. Tem uma relação com o próprio Sérgio Bonelli tremenda. Sérgio Bonelli era um apaixonado pelo Brasil, né? Começou a escrever Zago e depois Mister No com esse pseudônimo de Guido Nodolita, né? Mas ele vinha frequentemente à Amazônia, a vários lugares do Brasil. O Mister No tem histórias aqui em Maceió, tem histórias em Fortaleza, tem histórias em outros países da América Latina, e assim, as pessoas precisam descobrir mais esse personagem, que é um personagem que, quando a grande maioria das histórias passa no Brasil, e quem é da região norte ou de outras regiões, você sente, mesmo naquela época, 30 anos, 20 anos atrás, o cuidado para escrever um roteiro e para ter informações precisas sobre a cidade, por exemplo, para uma cidade do interior do Ceará na década de 50, né, 60. O nome das praias, as localidades, enfim. Eu estou com 2 especiais que eu comprei recentemente, que reúnem todas as histórias do Mister No que se passaram no Nordeste, né, com cangaceiros, com essas coisas. Então, tem gente que não tem a menor ideia sobre isso. Para quem quer ler uma história
mais recentemente publicada, do Mr. No, com essa temática, o número 3 da 85, é O Rei do Sertão, se passa no Nordeste, com cangaceira, etc. Né? Então, o mundo Bonelli realmente é algo fantástico nesse sentido. Zagor tem histórias no Brasil, tem do Zagor número 116 até o 120, é um ciclo de histórias que se passa na América Latina, e essas 5 histórias, 116, 117, 18, 19 e 20, são histórias que foram... Zagor está no Brasil. Né? Inclusive, há uma cobrança tremenda dos brasileiros, porque nunca houve uma história do Tex no Brasil. Eu escrevi recentemente uma publicação para o Clube Tex Portugal sobre uma história que saiu recente, não chegou aqui ainda, que chama Guatemala, que foi desenhada pelo Biglia, e que nessa matéria eu escrevi sobre todos os locais que Tex passou, todos os países que Tex passou no mundo, né? E aí, os primeiros comentários que vêm, né? É um absurdo, o Tex não tem uma história no Brasil, tem na Argentina, tem... E aí vai, mas é legal demais essas coisas. Ô, Ricardo, eu vou te pedir agora acho que eu vou te dar quase uma missão impossível, mas vamos ver o que a gente consegue junto aqui. Eu vou te... Bom, tem muita série legal da Bonelli, vou te confessar que eu fiquei, acho que embasbacado com a Lilith, né? Acho que, não sei se é da 85, é? Não, agora eu não me lembro. Red Dragon. É da Red Dragon. Cara, eu fiquei... Simplesmente fantástica. Eu fiquei maravilhado, é um negócio assim que cada edição é uma aula de história, é um mergulho, a galera, é uma das séries assim que eu, o Lucas, quando o pessoal me perguntar, Bonelli, fala, cara, se você não gosta de faroeste, pode pegar essa aqui que é um negócio assim, fora da curva, é divertido, tem contexto histórico, enfim. Tremenda, cheio de referências, né? Cheio de uma referências. Coisa curiosa, que é um cara que é literalmente do outro mundo, escreve ficção, que é o Luke Enoch. Luke Enoch é o roteirista e o desenhista. Né? Com a mesma qualidade. Não, capricha nos dois. Os desenhos deles são belíssimos. E os roteiros, pessoal, para quem está ouvindo a gente que não conhece, né, a Lilith, ela é uma personagem, uma viajante do tempo, que ela tá viajando por diversas eras que vocês puderem imaginar, é pirata, é viking, é Império Romano, acho que tem a Guerra Americana, né, a Guerra Civil Americana, então ela passeia por vários períodos atrás de um, como chamar de vírus, né, ou enfim, de um alien. O triacanto, né? Triacanto, isso, que está se desenvolvendo para impedir o desenvolvimento dele, e ele normalmente está dentro de alguém. Enfim, eu não vou passar daqui para o pessoal poder ter as surpresas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. Às vezes o pessoal pergunta assim para a gente, tá, me indica um Bonelli para me convencer de que esse negócio é bom. E aí eu respondo sempre o seguinte, olha, você tem que me dizer do que você gosta. Se você gosta de terror, a mesma pergunta que eu faria. De ficção científica, do que você gosta. Eu vou te pedir uma ajuda, Ricardo. Se a gente estivesse falando com um leitor que curte terror, um leitor que curte ficção científica, um leitor que curte faroeste, o que você indicaria para a gente usar, ter aí a mira do Tex para poder fazer esse cara se apaixonar por Bonelli de vez? Cara, é difícil porque tem várias séries sobre cada coisa, né? Por exemplo, tem as variações do terror, inclusive. Lucas e Dump são duas coisas fantásticas para quem gosta do terror. Eu ia até fazer uma referência da Lilith, que eu acho importante também, porque vocês são bem mais jovens que eu e têm acesso e tiveram acesso em momentos diferentes da vida de vocês a séries e quadrinhos. Então, as referências de vocês são um pouco diferentes das minhas. Por exemplo, Lilith me volta à década de 70, quando eu assistia às séries de ficção científica do Eve Allen. Algumas são tremendamente conhecidas, Lost in Space, Perdido no Espaço, mas tinha uma série chamada Túnel do Tempo, que 2 cientistas americanos entravam lá, não sei se vocês já viram alguma imagem desse Túnel do Tempo, que era um círculo assim, e os caras entravam nessa máquina, e como a Lilith participava de várias questões e momentos históricos importantes. Né? As outras séries eram Terra de Gigantes, e a outra, bastante famosa também, Viagem ao Fundo do Mar, Capitão Nelson, o Submarino, lá, tal. Enfim.
Voltando à tua pergunta, e de terror, mais recentemente, Bonelli, Lucas cara, o Dylan Dog é algo mais, inclusive, complexo para muitos bonellianos, né? Algo meio psicodélico, e você está lendo, você sabe como é que é. O Lucas é um terror mais tradicional, voltando às referências, para quem é um cara que acompanha terror há 30, 40 anos, vai adorar o Lucas, porque apesar de ser algo tremendamente moderno, tem muita construção no que foi filme de terror, etc. E é muito legal, né? O Dump já é uma pegada mais de moderna, de vampiro, história. Enfim, é difícil dizer. Mais uma vez, até dentro do que o cara gosta, você tem que fatiar um pouquinho para chegar lá, né? Ficção científica, Nathan Neve é comparável a qualquer coisa que você conhece. Né? É um quadrinho que está no número 360, com tremendos desenhistas que lembram. É publicado preto e branco, mas Roberto De Angelis e vários outros desenhistas que desenham Nathan Neves lembram um pouco desenhistas de Marvel e DC. Né? Assim como tem um desenhista fantástico que está desenhando essas últimas, Tex Willer, que é o Rubini, que é um desenhista de Zago, e Zago hoje está sendo publicada nos Estados Unidos também graças às tremendas capas que esse cara faz. Né? A plástica lembra muito super-herói. Né? Então, essas referências todas podem ser um pouco associadas. Zago tem ficção, tem terror, tem tudo ao mesmo tempo numa aventura que é num local, entre aspas, que não existe. Né? Dark Old foi criado, as referências do Tex e de outros faroestes são muitas vezes reais, né? Os locais, as cidades, etc. E é claro que, como nos super-heróis, também tem muitas, vamos dizer assim, criações que são, vamos dizer assim, totalmente ficcionais. Mas você me falou de faroeste, né? Faroeste, para quem ainda não leu, Mágico Vento é tremendo. Para quem ainda não leu, vai ter a oportunidade de ler, e a gente conversou recentemente com o Lucas, que é algo literalmente fora do padrão de qualidade no sentido positivo, né? É algo que não se imagina como um faroeste tradicional, apesar de que é sempre bom e importante tirar a pecha, inclusive, de que Tex é leitura de velho. Né? A evolução que os dois personagens mais velhos, né? Zago, que esse ano chega a 60 anos, e Tex, que está com 70, chegando aos 73, o crescimento a partir da curadoria, no caso do Zago do Buratini, no caso do Tex do Bocelli, é algo fantástico. Né? Bocelli passou por Dump e passou por Zago. Né? E assim, se você acompanhar ele nas mídias, ele usa principalmente Instagram, todo dia, cara, você vê livros e publicações históricas, etc. As construções dos roteiros é algo tremendo, né? E isso ajuda muito para um faroeste completamente diferenciado, que não é aquela coisa, vamos dizer assim, só Sérgio Leone, só espaguete, só que é legal também, que é divertido, que é muitas vezes forte, tem muito contexto, mas não é algo tão denso quanto Tex é hoje, né? Você que começou mais recentemente, Lucas, você tem lido histórias que, se você lê as primeiras histórias da década de 50, por aí, você vê que é algo mais para você, infanto-juvenil. É legal falar isso, Ricardo, porque a gente estava até, inclusive, depois de deixar aí o link da live que eu tive o prazer de participar com vocês, e a gente estava falando um pouco que o Tex ele é um pouco mais simples, né? Mas às vezes o pessoal confunde e acha que, não, é bobo e tal. Cara, não é isso. Tem histórias incríveis, eu acho que tem tramas ali que vão acontecendo. O personagem ele tem um nível de inteligência, né? Do ponto de vista de estratégia mesmo, né? Acho que a gente pode falar de uma inteligência militar meio acima da curva, é um exímio lutador, e é o que a gente fala, é aquele tipo de história que ele diverte, né? Ele te leva
Marvel, ele tem, para mim, desde as cenas engraçadas, que normalmente para mim tá dentro do salão, tá, aquelas confusões típicas de Velho Oeste, até cenas muito mais emotivas, com histórias realmente transformadoras, com Sim, morte de rancheiro, com enfim, né? Então são histórias. é um típico herói, né? Assim, é um cara que vence sempre, mas assim, já levou muito tiro já. Eu na live do Ken Park não entrei no mérito, porque Ken Park não é comparável com quase nada, mas Tex, hoje, a qualidade dos roteiros é muito acima da média do que já foi, o que é natural, né? Com tudo, inclusive, super-heróis, com outros quadrinhos também. Né? Isso é legal demais. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta agora, porque acho que a gente aqui no Ultimato do Bacon, a gente é um site que eu sempre digo que a gente é generalista, né? O que isso quer dizer? Minha missão é apresentar para o pessoal o máximo de quadrinhos que eu puder, né? O máximo de quadrinhos que nós pudermos, de todos os gêneros. E é óbvio que a gente fala muito de Marvel e DC, porque, enfim, né? Eu e o Alexandre, acho que nós somos leitores assíduos de DC, então a gente fala muito daquilo que a gente gosta e vai descobrindo junto com o leitor mundos novos. E aí chega um ponto que o leitor fala pra gente, cara, legal, gostei de Tex, mas eu queria ler matéria específica, queria debater, esmiuçar um pouco mais. E eu falo, cara, não é no Ultimato que você vai conseguir isso, né? Porque a gente não vai chegar nesse nível, a gente ainda tem, até porque a gente está descobrindo esse mundo junto com o leitor, e por isso que é legal ter um cara versado como você aqui. Eu queria ouvir um pouco do trabalho da confraria, Ricardo. Você pode contar um pouco pra gente o que a confraria faz hoje, que tipo de conteúdo ela entrega, como é que o pessoal pode realmente mergulhar nesse mundo aí com o auxílio de vocês? Beleza. Na verdade, a confraria começou em 2017, né? Agosto de 2017, com um grupo de várias pessoas que estavam, a princípio, na internet e também, de vez em quando, se encontrando presencialmente por causa do Tex, né? Esse boom de Bonelli que o Alexandre coloca veio um pouco depois, né? 2017 para 2018, começou a 85, passou para Lawrence, assim, enfim, foi aparecendo mais coisas. Mas o que reunia as pessoas na época era uma espécie de... Como existe totalmente consolidado o Clube Tex Portugal, inclusive que a confraria é a representante do Clube Tex no Brasil, do Clube Tex Portugal no Brasil, e existe o Clube Tex Brasil também, que está, de certo modo, pouco ativo no momento. Naquela época, foi num desses eventos do Clube Tex que algumas pessoas resolveram que seria mais interessante ampliar um pouco mais essa discussão para outros boneros também, porque muita gente que lia Tex lia outros boneros também. Né? A partir de então, a gente passou vamos dizer assim, construir algumas mídias. Inicialmente havia uma fanpage que continua e é onde a gente mais assim publica coisas e principalmente desenhos ou matérias de outras que são produzidas em outras mídias, e as nossas matérias também, quando a gente publica no nosso site, que desde 2017 existe, também vai para a fanpage, hoje tem em torno de 6.500 pessoas que acompanham. Nós temos um grupo do Facebook que tem em torno de 3.000 pessoas, e continua ainda com mídias como Twitter, que a gente usa relativamente pouco, e mais recentemente a gente, inclusive tem um pouco a ver com a questão da pandemia, a gente que fazia eventos anuais e chegou a fazer um evento em janeiro do ano passado, a gente tem uma espécie de convenção da Confraria Bonelli, a última maior foi 2018, a gente fez uma em Uruguaiana, 2018 a gente fez uma juntamente com os 70 anos de Tex em Limeira, no Festival de Quadrinhos de Limeira. No ano seguinte, 2019, a gente fez em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e fez um na Bahia no início de 2020. Então, essas reuniões físicas praticamente parou de existir, e a gente passou a abrir um canal no YouTube, que é onde você recentemente, inclusive,
participou e que a gente tem procurado trabalhar principalmente de uma forma mais interativa, porque as nossas lives, inclusive, são ao vivo, com esse tipo de informação que você estava, é o que vocês dois estavam me questionando, né? Como esclarecer um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais sobre determinado personagem. Então, um dos temas das nossas lives é personagens do Bonelli. Nós já fizemos de Dump, de Zago, do próprio Tex, de Júlia, né, que a gente falou um pouco aqui, de Ken Park, enfim, a gente está sempre, provavelmente, domingo que vem a gente vai fazer uma sobre Dylan Dog. Vai ser a próxima live. Também faz outras lives não temáticas, em relação a personagens, mas lançamento das editoras Bonelli, e isso tem reunido bastante gente em torno disso, né? A gente fica tremendamente satisfeito quando vê numa live falando, eu não sabia muito do personagem, eu vou passar a ler, eu vou comprar para ler, né? Tem coisas que chegam até emocionar. Uma vez, 3, 4 semanas atrás, uma pessoa que acompanha o grupo do Facebook escreveu lá que havia saído de uma depressão graças à Confraria Bonelli, graças a ter voltado a ler quadrinhos e a se reencontrar com quadrinhos da Bonelli, né? Então, nós não temos nenhum tipo de associação, não é um clube, como o Clube Tex Portugal, que se paga uma anuidade, simplesmente são leitores e fãs de quadrinhos, como vocês podem perceber nas próprias lives, sempre são, às vezes, até muito mais leitores e colecionadores até do que editores, enfim. São pessoas que leem determinado quadrinho há 30, 40 anos e você fica, às vezes, espantado como uma pessoa como o Joe Fábio, por exemplo, que é um fãzaço de Dump, fala sobre qualquer história de qualquer número com uma precisão tremenda, assim como foi a do Ken Parker nesse final de semana, né? Então, há 2 domingos atrás. Então, a nossa comunicação é muito nesse sentido, de abrir, como o Alexandre colocou, esse mundo da Bonelli para outras pessoas, mesmo considerando que, assim como outros quadrinhos, a gente está falando hoje de campanhas de Catarse que vão entre 300 a 500 vendas, e com tiragens de em torno de 1.000 exemplares, né? Mas que cada dia mais se fala, né? Tanto que a gente está conversando aqui por esse motivo, né? Então, a ideia é muito essa, de fazer com que as pessoas conheçam mais e possam ter uma fonte que não é o Ricardo, não é uma pessoa física, é outros fãs que também gostam e que se autoajudam no sentido de fazer com que você conheça mais, ou que você possa receber uma dica, como várias das que vocês perguntaram aqui, que se eu não sei, outra pessoa que está ali sabe. A gente tem um grupo que vocês participam, e eu vou comentar aqui, mas é um grupo mais fechado. Esse grupo acho que das 7 editoras, 5 editores estão lá. Quase todos os canais de YouTube que falam de Bonelli, os produtores de conteúdo de site para Bonelli, todos estão lá, inclusive vocês também. Então, lá, inclusive, se define ou se decide muitas vezes, a partir daquele grupo que hoje está em torno de 100 pessoas, que edições podem vir, né? Muitas decisões foram tomadas ali dentro, de 85 e de outras editoras, que publicam o Bonelli hoje a partir de discussões ali, porque são pessoas tremendamente experientes, colecionadores de muito tempo e gente com experiência em jornalismo de quadrinhos, gente com experiência em editoração e, claro, principalmente especialistas em Bonelli. Ricardo, é legal demais estar ouvindo tudo isso. E eu estendo aquilo que o Lucas falou no comecinho da nossa conversa. É bacana porque o público daqui do Sobrecapa e muita gente do Ultimato do Bacon, a gente tem leitores de tudo quanto é tipo de HQ. Então tem leitores de Maurício de Souza, de Graphic MSP, de Disney, de super-heróis, e a gente gosta justamente disso.
A gente nem de longe tem a experiência que a Confraria Bonelli tem. Então, obrigado de verdade por estar transmitindo esse seu conhecimento para nossa, né, para o nosso público. E eu quero convidar quem está em casa para visitar o canal da Confraria Bonelli, para ir atrás, e a gente vai deixar os links todos aqui, porque realmente, se vocês querem se aprofundar nesse mundo, a gente já está aqui estourando o tempo, e a gente ainda não falou de Julia Kendall, a gente não falou das publicações da Trem Fantasma, que são, né, são outras coleções que não tem a ver com as mensais, que não tem a ver com text, quer dizer, Sangue e Gelo é maravilhoso, o Mujico que saiu... Sim. O Mujico é SBE também, né, Elisbon? Na verdade, assim, eu falei en passant sobre Le Story, que é outra grande fonte para publicações individuais Bonelli. Foi a opção da Trem Fantasma. Escolher 2 títulos fantásticos, como Mujico e Sangue e Gelo, que vem de uma coleção que publica histórias únicas de autores e desenhistas que não tem conexão com... Cada número é uma história, é uma graphic novel separada. Então, você pode escolher a número 57 ou a 80 e procurar uma temática lá que você gosta, que vai de terror a qualquer assunto, história. Enfim, uma grande fonte para publicar volumes únicos. E as escolhas da Trem Fantasma foram realmente tremendas. Eu vou te falar que eu fiquei de verdade apaixonado. Então, assim, é uma pena porque a Bonelli é material riquíssimo para a gente ter várias conversas, mas eu convido quem está em casa a conhecer mais ali através da Confraria Bonelli. E eu quero te agradecer, Lesbão, de verdade, por estar aqui hoje, pelo seu tempo. A gente, eu falei, infelizmente é curto o tempo, mas obrigado por abrir seu tempo. A casa está sempre aberta a você. Eu quero aproveitar até mostrar aqui para quem está em casa. A gente faz questão, né? Tá aqui, essa daqui é a primeira publicação da Ultimato do Bacon Editora e tá aqui, ó. Confraria Bonelli tá lá junto com a gente. Então a gente quer sempre estreitar esses laços, porque é isso. Quadrinhos no Brasil, a gente tem que, como leitores, a gente tem que incentivar que as boas publicações cheguem até nós, né? Então, obrigado, Lesbão. O espaço é sempre seu aqui. Eu que agradeço e aproveito até no ar para a gente fazer um comentário sobre o estreitamento disso. Eu comentei rapidamente, talvez mais com o Lucas, sobre isso, da gente fazer uma espécie de meio de campo com temáticas que envolvem a Bonelli, mas que não são Bonelli. Por exemplo, o Lucas, como um apaixonado por faroeste, nada impede de a gente fazer alguma coisa conjunta, que pode ser no canal de vocês, até preferencialmente, de temática de faroeste não Bonelli ou de temática de terror não Bonelli. Por exemplo, a Grafite publica temas de fumete que não são Bonelli. Tem um personagem fantástico, eu li recentemente, que é o Samuel Ster, e vários outros, e a gente pode ter esse tipo de discussão juntando Ultimato e Sobrecapa e Confraria Bonelli, entrevistando, inclusive, algo que vocês começaram de forma tremenda, que são desenhistas ou roteiristas italianos da Bonelli ou mesmo de outras editoras, né? Então, fica aberto aí e a gente agradece tremendamente a oportunidade de estar interagindo com vocês e que a gente espera também que vamos dizer assim, essa parceria continue para outras construções, não só Bonelli, como eu falei, né? Para o fã de faroeste que vê a Bonelli como Tex, que ele saiba que tem vários outros faroestes legais também e que a gente pode bater papo sobre isso em alguma espécie de live ou coisa parecida com vocês. Pô, vai ser um prazer. A gente falou muito aqui de faroeste, né? Mas a gente, enfim, acabou ficando a deixa. A gente acabou não falando de Júlia, a gente não aprofundou Nick Ryder, mas é engraçado que quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que a Bonelli é, inclusive, muito mais plural do que as editoras norte-americanas, que acabam ficando muito ali no âmbito de super-herói e tal. A gente tem realmente um campo vasto. Assim como o Alexandre, queria agradecer mais uma vez, eles, bom, é uma honra estar aqui, é uma honra falar de Bonelli com quem entende. Eu fico lá no grupo dando aquela perturbada no pessoal, né? Já comprei muita coisa por causa do pessoal ali, a gente fica só olhando, vendo o que a galera tá elogiando, não tá, e a gente vai embarcando ali, né? E as edições realmente que você falou, o trabalho editorial do pessoal tá incrível. A gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Neymar, né, em um dos nossos da Saican.
em um papo passado, mas a gente ainda quer conversar com o resto, cara. A gente está procurando aí, pessoal, 35, porque a gente quer trazer aqui para poder ouvir, cara. O Lucas, por exemplo, como você falou hoje, né? O Lucas, o título Lucas, né? Que é tanto Lucas que a gente se perde aí, mas o título Lucas, ele é um título que eu deixei passar, cara. Eu olhei assim, olhei a capa, não vi ninguém falando e falei, beleza, vou deixar passar. E agora você já mudou aqui, minha listinha aqui já tá atualizada de novo para a gente correr atrás. Então é legal essa troca, né? E a gente quer trazer isso um pouco para o leitor também, para a galera que acompanha o Ultimato, para o pessoal poder saber. E um ponto que você tocou, eles, bom, a qualidade gráfica, eu acho que eu cheguei a pegar a edição de todo mundo. As minhas da 85 estão aqui, mas a minha edição da Trem Fantasma, minhas edições lá da Saikan, a minha edição da Saikan, o trabalho gráfico do pessoal tá incrível, né? Cada um com a sua proposta, seja mais luxuoso ou menos luxuoso, mas são trabalhos gráficos de uma qualidade alta, com uma revisão realmente bem feita, com uma tradução assim de dar gosto, sabe? Então é um trabalho de uma maneira geral que a gente tem que elogiar, é o que você falou, a gente sabe que é o esforço de fã, né, de aumentar essa base, é diferente de publicar um Superman, né? Queria eu aqui que caísse na mão da Ultimato Editora um Superman para a gente publicar, né? Mas é o esforço de fã de trazer material diferente e de fazer as pessoas engajarem. Então, parabéns aí para você que fazer um trabalho incrível. Sem dúvida que é o grande diferencial, um quadrinho produzido de fã para fã, né? De leitor para leitor. Então o cara primeiro publica o que ele quer ler e para quem lê a mesma coisa que ele. Então é algo fantástico. E a você que está com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência. Lembrando que tem sempre mais conteúdo em ultimatodobacon.com e aqui no YouTube a gente pede a você que confira os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo. Valeu!